Glória a Deus. Hoje saltou uma pergunta no meu coração, em casa, eram umas 10:30 da manhã. E quando o Senhor vier, será que Ele achará fé na terra? E quando isso saltou dentro de mim, eu disse, não, eu preciso falar sobre isso. Na realidade a pergunta não foi para vocês, foi para mim. Estava meditando um pouquinho, o Senhor disse assim, Luiz, você tem fé em mim? Você continua tendo fé em mim? Eu digo, tenho. Tenho bastante fé no Senhor. Em 10 minutos ali sentadinho, o Senhor começou a dizer assim, não, eu vou te explicar como você pode perder a sua fé. E eu comecei a escrever. E eu gostaria que você entrasse comigo nas Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Irmão, eu dou muito ênfase à palavra de Deus, porque, irmãos, quem unge é o Espírito Santo, mas quem treina é a igreja. Quem treina a pessoa ungida é a igreja. O Espírito Santo unge você, ninguém pode te ungir. A gente às vezes até aqui põe óleo, né? Impõe a mão, mas quem treina a pessoa ungida é a igreja. Esse trabalho Jesus deixou para a igreja. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque a igreja precisa treinar os seus ungidos, precisa preparar seus filhos. Amém? Ok, vamos ganhar almas, vamos evangelizar e vamos ganhar alma, salvação é o braço forte do evangelho. Um evangelho que não salva, que não faz sentido, mas um evangelho, irmão, que salva e não instrui. Porque Jesus um dia falou para Pedro, quando Pedro perguntou assim, e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus disse o que para ele? Jesus disse assim, Pedro, não tem homem na terra, ou mulher, que tenha deixado qualquer coisa, que não receberá 100 vezes mais, nesta vida e naquela que há de vir. Então o Senhor falou que eu também posso ser abençoado nesta vida. Ok, eu estou esperando Jesus até que Ele venha, mas enquanto Ele não vem, eu não vou ficar sentado em casa esperando as coisas acontecer, se eu sou chamado para viver 100 vezes mais nessa vida. Eu fui chamado para a produção, eu fui chamado para o desenvolvimento. Eu não posso fazer isso sem Jesus na obra dele, eu não posso. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aceitei Jesus, fui salvo, e agora? Eu vou ficar sentado esperando as coisas acontecer, quando Deus tem coisas para desenvolver em mim? Não, irmãos, não. Eu preciso treinar, eu preciso mexer em músculos que nunca eu mexi, eu preciso acionar minha vida para viver coisas que eu nunca vivi. Eu não posso deixar minha mente atrofiar, eu não posso deixar minha fé atrofiar, eu não posso deixar minha esperança morrer. Então quem unge é o Espírito Santo, mas quem treina é a igreja. Amém? Antes da criação, o que é que o Espírito fazia? Ele se movia sobre a face das águas, a partir de uma palavra. Qual foi a palavra? E Deus disse, haja luz. O Espírito começou a criar. Irmãos, movimentações que não estão sujeitas a uma palavra clara, ela não cria nada. É só movimentações. O Espírito não estava ali nadando, ele não estava ali brincando sobre as águas, ele estava esperando a liberação de uma palavra. Quando a palavra foi liberada, o Espírito começou a criar. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, esperando. Irmãos, palavras, ou melhor, movimentações que só trazem movimentações, moveres, certamente isso não vai trazer cura, não vai trazer criação, não vai criar nada ao seu redor. Por isso, o que cria é a palavra, não é os movimentos, não é as movimentações. Agora, se eu tenho uma palavra e eu não estou em movimento,
aí também eu não vou usufruir. Não, mas eu tenho uma palavra. Tá, mas o que você está fazendo por ela? Deus falou de você o quê? Tá, e o que você, qual é a resposta que você está dando para aquilo que você ouviu de Deus? Aleluia. Tem um tempo determinado. Então, nós precisamos entender isso, que a maldade e a bondade, elas estão no homem. Elas estão no homem. Então, eu como um pregador, eu não posso me colocar aqui no controle de qualidade das doutrinas de Cristo, né? Porque tem gente que se coloca no controle de qualidade das doutrinas de Cristo, tem que passar por ele, porque ele vai dizer se é certo ou se é errado. Isso é perigoso também, né? E aí como é que fica o evangelho? O evangelho fica chato. E eu vejo que, infelizmente, para muitas pessoas o evangelho se tornou chato. Por quê? Porque ouviram o evangelho de alguém que estava ferido, de alguém que estava machucado. E eu ouvi alguém dizer isso, irmão, e eu pensei seriamente em falar sobre isso. Irmão, eu preciso ser ministrado pelo evangelho. Movimentos, nós cantamos, dançamos, e nós somos fogaréu, a gente gosta do mover. O culto precisa ter o mover de Deus. Mas eu vou falar uma coisa: o mover que não cura, o mover que não traz uma palavra de afirmação, não vai desenvolver nada na sua vida. Você pode até se tornar um crente amargurado, um crente doente, e às vezes até trabalhando na obra de Deus amargurado e ferido. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu moro num prédio, e ali é portaria 24 horas. Então troca de porteiro de manhã, de noite é outro, no outro dia outro, e assim vai. E tem uns porteiros alegres ali, legal. A gente chega: pastor, bom dia, tudo bem? Como é que o senhor está? Pô, tá elegante, aquela coisa. E eu mexo com eles também, e eles mexem comigo. E sempre que eu escrevo um livro novo, eu deixo um para cada um. Boto o livro nas gavetas dou livro para o prédio inteiro, né, Jonatas? Ainda bem que é só 22 apartamentos, né, meu filho? Aleluia. Aleluia. Então, e eu vou dizer uma coisa: um porteiro alegre, irmãos, ele cura mais gente do que um médico amargurado. Uma pessoa alegre, ela não precisa nem ter capacidade de sabedoria para fazer muita coisa, mas ela é alegre, ela mexe com o ambiente, ela muda tudo. E uma das coisas que vai promover alegria na sua vida é a fé, que você não pode perder e nem esmorecer. Então, enquanto eu estiver falando de fé, se você perceber que alguém deu uma desanimada, você dá fechou? Então tá, Lucas 18, vamos lá. Lucas 18 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Sem jamais esmorecer. Orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. O Satanás aqui, irmão. Tem uns juízes desses aqui no Brasil. Havia uma cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Então, da espera você não escapa.
Cutuca alguém e diz assim, ó, dá espera, você não escapa. Fechou? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Agora isso aqui que eu não entendo. Deus diz que vai esperar, mas depressa ele fará. É depressa ou com espera? É porque você está medindo pelos seus dias. Deus mede pela eternidade. Para Deus é rápido. Quem vai viver uma vida inteira, para Deus as coisas são muito rápidas. Amém, irmãos? Então deixa eu te falar uma coisa. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta. Quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará alguém batendo de dia e de noite e pedindo, me faça justiça? Pedindo para um juiz iníquo, pedindo para um juiz que não temia a Deus e nem os homens. Deus está dizendo o seguinte: se um cara desse você tem coragem de pedir, imagina para mim. Será que ele achará fé na terra? Diga para alguém que está do seu lado: é possível você perder a sua fé. É possível você perder a sua fé. Muito possível. Será que ele achará fé na terra? Será que Deus vai achar alguém assim, crendo ainda? Ou se a gente já acostumou com a igreja, já acostumou com o cristianismo, já acostumou com a vida, já acostumou com a oração, já acostumou a pedir oração? Parei, mas o senhor está dizendo que não pode? Claro que pode, irmãos. Nós mesmos, o Senhor mandou a gente orar um pelos outros. Só que tem coisas que a gente precisa caminhar nelas, irmãos. Tem coisas que já ficou para trás. A gente precisa entrar num lugar de maturidade, de fé, e entender que uma vida sem dificuldade, sem angústia, sem sofrimento, ela não tem nenhum relacionamento com a vida de Cristo. A vida, ela precisa desses impulsos de dificuldade. Para quê? Porque a fé é provada. Lembra que nós cantávamos? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora, se prestou atenção no que você cantou? Rompendo em fé, a cada dia vou mover. A cada dia vou mover o sobrenatural. A cada dia vou mover o sobrenatural. Que dia? A cada dia. Meu Deus, é todo dia. Você quer mover na carne aquilo que é para mover no sobrenatural? Não move.
Não vai mover. Deus não corresponde à carne. Deus não dá respostas à carne. Deus não dá respostas nem à alma. A fé que rompe é a fé que move o sobrenatural, que acredita que o visível foi feito por invisível, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Não precisa mover, querido. Então, como é que eu perco essa fé, pastor? É parar de orar. Mas eu não tenho vontade. Você já viu alguém com vontade de orar? Tem gente que tem uma carga de oração, principalmente pessoas que têm cargas de intercessão. Tem vontade de orar. A pessoa olha no relógio, ai, estou com vontade de orar hoje. Isso você escolhe no dedo pessoas assim. Por quê? Porque elas têm uma carga. Assim como eu tenho vontade de pregar, vontade de estudar, vontade. Tem gente que tem carga de oração. Deus reparte com ela. Por que Deus reparte com ela? Porque ela faz. Deus não reparte com quem não faz. Aí você diz assim, ah, mas é uma luta. Então para. Quer sair da luta? Para de mover no sobrenatural. Se acorda de manhã com vontade de pecar, quer parar a luta? É só pecar. Sabe por que você está em luta? Porque você abandonou o pecado. Oh glória! Oh glória! Eu acho que é 1 Pedro 4:1, se eu não me engano. Deixa eu ver se é mesmo. Eu acho que é, não tenho certeza não. Tem que ler mais a Bíblia. Ah, 1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Sabe por que você sofre? Porque você rompeu com o pecado. Todo mundo que rompeu com o pecado vai sofrer. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Por que você rompe? Porque, mas pastor, eu rompi contra o pecado, mas eu ainda sofro, porque você habita num corpo de carne e você tem uma alma. O Espírito já te falou e você já sabe que isso não deve ser feito. Mas há uma luta dentro de você. Por quê? Porque você habita num corpo de carne que tem vontade e desejos. Quer parar de sofrer? Volte a pecar. Quem quer parar de sofrer? Será que as nossas campanhas Pare de Sofrer, elas não estão erradas? Porque todo mundo que rompe contra o pecado, todo mundo que rompe contra a imoralidade, rompe contra o vício, rompe contra o adultério, rompe contra o roubo, contra a corrupção, contra a mentira, ele está o dia todo lutando contra isso. Irmão, de noite está cansado mesmo. O próprio Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ó miserável homem que eu sou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você imaginou lutar tudo isso sem o Espírito Santo? Por que o Espírito foi dado? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu sou espiritual, eu não tenho essas coisas. Então você não tem Espírito Santo. Eu não tenho esses problemas. Esses problemas, não, você tem, não é pouco. O Espírito Santo, ele veio para ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo foi dado para ajudar nas suas fraquezas. Ele não foi dado para resolver seus problemas para você.
Ele não foi dado para dizer, agora Espírito, ó, resolve aí. Faz o seguinte, a hora que o relógio despertar, você vai trabalhar, Espírito Santo. Eu vou ficar aqui. Não. Pessoa que, tem muita gente que entra no mundo do Espírito e não quer fazer mais nada. Diz assim, não, agora o Senhor, o Espírito Santo é que me dirige. Mas ele não vai resolver seus problemas, ele vai ajudar nas suas fraquezas. Vai te ensinar a pedir como convém. Vai te ensinar a tomar decisões corretas. Vai te ensinar a andar em vanguarda. O Espírito Santo, irmãos, não vai viver a sua vida. Eu tenho que entender, querido. Sabe qual é o problema? Que daí eu não vejo resposta. Eu não vejo resposta das minhas ações. Aí eu vou me ferindo, eu vou me machucando. E aí eu paro de orar. Coisa pior que tem é você fazer uma coisa e não ver resposta naquilo que você fez certinho. Você fez tudo certinho. Você plantou no dia certo, você na terra certa, você plantou a semente correta, você fez tudo certo. Mas daí não deu certo. Aí a gente vai frustrando no caminho. Quando nós não vimos resposta, nós esmorecemos. E aí sabe o que acontece quando a gente esmorece? A gente para de orar. E a consequência de parar de orar qual é? É a perda da fé. Irmão, todo mundo que parou de orar perde a fé. Que quer levar no braço, quer levar na força da carne, quer resolver na força. Não vai resolver, irmão. Tem coisa na sua vida que você tem que romper no sobrenatural. Se você não romper no sobrenatural, não vai acontecer. E como é que eu rompo no sobrenatural? Aí o Espírito Santo entra em ação. E aí o Espírito Santo diz assim, ó Luiz, você está fazendo isso errado. Ô Iraci, você está fazendo isso errado. Ô João, você está fazendo isso errado. Você está, não, mas eu sou crente. Pois é, por isso mesmo você deveria fazer certo, porque você é crente. Então assim, o que aquela mulher foi fazer na porta do juiz? Ela bateu, ela pediu o quê? Faça-me o quê? Justiça. O que é justiça para mim? Irmão, para mim justiça é fazer as coisas erradas se tornarem certas, não dando legalidade para continuar nos erros. Mas é assim, isso está errado na minha vida, então eu vou fazer certo. É tornar a miséria em prosperidade. É tornar a imoralidade em santidade. É fazer justiça, é fazer as coisas erradas ficarem certas. E era isso que ela pedia, faz o errado se tornar certo, me faça justiça. Por quê? Porque o diabo, irmão, tem legalidade para trabalhar no que é errado. E eu não vou julgar essa mulher aqui do texto, porque a Bíblia não relata, mas quem sabe ela deve ter feito alguma coisa errada. E ela estava pedindo, seu juiz, faz o errado aqui, eu dei legalidade, faz o errado se tornar certo. Me dá sabedoria. E a Bíblia diz que ela bateu de dia e de noite. O juiz atendeu porque ele era bom. Ele atendeu porque ele era honesto. O juiz atendeu porque ele era crente. Ele atendeu porque ele temia Deus. Ele atendeu por quê? Porque a mulher perturbou, irmão. Deus está dizendo o seguinte: se um homem mau, quando perturbado, vai socorrer você, você imagina eu que não me perturbo por nada. É como se Deus estivesse fazendo um trocadilho com você aqui. Você bate na casa do cara ruim, demonhado, não teme a Deus, é demônio. Não existe meio Deus, meio diabo, irmão. Ou você é uma bênção, ou você é um problema. Ela foi lá e bateu. E ele disse, eu vou atender essa mulher, que essa mulher é chata. Já viu, você conhece crente assim? Eu conheço. Que bate na porta da gente, que vai atrás, que quer aquela música, hoje a minha bênção vai ter que sair. Não solta, não solta.
Está ali firmão. O juiz falou o quê? Eu vou ajudar ela porque ela não para de bater nessa porta. Irmão, o diabo ele tem legalidade para trabalhar no que é errado. Eu não sei se ela fez alguma coisa errada, mas o nosso adversário, ele tem legalidade para trabalhar se a gente está fazendo coisa errada sem consertar. Eu não fui feito para o pecado, eu fui feito para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus, eu não fui criado para o pecado. Observe o que o juiz injusto faz. O juiz injusto faz justiça. Um juiz injusto aplica justiça. Se um juiz injusto pode fazer justiça por causa de alguém que está clamando dia e noite, você imagina um juiz justo não fará justiça? Ou seja, você acha que Deus não pode fazer o errado da sua vida se tornar certo? Você acha que Deus não pode mudar o quadro da sua vida? Mas por quê? Porque teve coisas que a gente já pediu e não aconteceu. E a gente esmoreceu no caminho, e esmoreceu e parou de orar. E agora a gente não tem mais, a gente não pede mais, a gente não busca mais, a gente não bate mais na porta. Por quê? Porque a gente não foi atendido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E a gente fez campanha, a gente mudou de igreja umas 20 vezes. E a gente mudou de cidade, a gente mudou de estado, a gente tentou de todas as formas e não aconteceu. Mas Deus não desiste, irmão. Eu preciso, se tem uma coisa que um crente precisa aprender, é aprender a pedir justiça. Como? Aprender a pedir que o certo, o errado se torne certo. Aprender a pedir que a enfermidade se torne cura, que a miséria se torne prosperidade. Isso é pedir justiça, é pedir, Senhor, torne esse traficante num profeta, torne essa mulher ruim numa pessoa abençoada, torne essa criança ruim numa criança abençoada. Irmãos, a obra de Deus ela é feita com fé, e quem não tem fé não pede não. O problema é que essa fé ela pode ser traduzida errada. Eu posso estar pedindo só para mim, na minha justiça própria. Não é pedir justiça somente para você, mesmo que o outro saia perdendo, não interessa, eu sair ganhando, o outro pode sair perdendo. Isso não é justiça de Deus. Pegou? Por isso que o Senhor nos ensina a gente a resolver os nossos problemas jurídicos entre nós, para que não ganhe e o outro perca. Porque se você tiver que ganhar para alguém perder, isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus, todo mundo ganha. Até quem não merece ganha. Até o pardal encontrar ninho na casa do Senhor. Até o bode dá o seu preço. Na justiça de Deus, irmãos, ninguém tem que perder para mim vencer. Na justiça de Deus, eu não tenho que prejudicar pessoas para me sentir bem. Porque isso não é fé, isso é a força do braço em ação. Isso não é fé. Será que ele achará fé na terra? Porque hoje nós estamos propagando, você é um vencedor, você tem que vencer, você tem que vencer, você é um vencedor. Hoje nós propagamos só conquistas e vitórias, mas nem sempre a fé que Deus ensina, ela só ganha, às vezes ela perde, para que alguém ganhe. A fé que a Bíblia ensina é essa. Então a minha pergunta nessa noite é: será que ele achará fé na terra? Ele pode achar fé na sua família, ele vai achar fé no seu coração. O que é isso? É você sair do controle e deixar Deus controlar e conduzir a sua vida? Será que ele achará alguém pedindo justiça? Será que ele achará alguém dizendo: torne o errado em certo? Então, querido, meu recado para você nessa noite é: saia dos seus planos e entre nos planos de Deus. Fale o que o Pai está falando.
Faça o que o Pai está fazendo, ouça o que o Pai está dizendo. E o que Ele está dizendo hoje é: será que eu vou achar fé em você? Você é o mesmo crente fervoroso de 20 anos atrás? Você é o mesmo crente fervoroso? Você ainda tem bala na agulha, café no bule? Você tem fé ainda? A botija está cheia? Você ainda tem vontade de continuar? Você ainda o espera? Você ainda o aguarda? Você ainda acredita na eternidade? Será que ele achará a fé na terra? O que ele vai achar? Eu trabalhando com o mesmo anseio, com a mesma fome, com a mesma sede? Ou será que as pessoas deixaram você muito duro? Será que as decepções te endureceram em vez de te amadurecerem? Será que as decepções te frustraram em vez de te trazer esperança? E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito? Será que ele achará fé na terra? Será que você ainda agrada a Deus? Fé é crer que Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Então tem uma revelação do tamanho de Deus. É isso que Ele quer que você acredite, que Ele é maior que o câncer, que Ele é maior que a miséria, que Ele é maior que o Covid, que Ele é maior que a pessoa da sua família que morreu, que Ele é maior do que a morte, maior do que a vida. Ele é maior do que todas as coisas cooperam para quem anda com Ele e crê nele, que Ele é maior do que tudo. Quando oramos, nós precisamos ter a expectativa certa das nossas orações. Eu preciso crer na coisa certa. Deus é maior. Ele não pensa como eu, Ele não é gente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a primeira revelação que eu preciso ter dele é que Ele é muito grande e eu sou muito pequeno. Ele é maior do que tudo que eu posso perder, ter, fazer e ser. Ele é maior do que tudo. Quando nós oramos, nós precisamos ter as expectativas certas. Então talvez nesse ano 2022, que está só no primeiro mês, talvez nós precisamos mudar as nossas expectativas acerca dos nossos pedidos a Deus. Talvez eu não tenha que pedir: Deus me usa, Deus me dá. Talvez eu tenha que pedir o que os discípulos de João pediram em Lucas capítulo 11. Melhor, os discípulos de Jesus pediram para Jesus em Lucas capítulo 11, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eles não disseram: nos ensina a pregar, nos ensina a fazer missões, nos ensina a administrar, nos ensina a cantar, não, eles não disseram nada disso. Eles só disseram: nos ensina a orar, nos ensina a buscar a coisa certa, a fazer o que é certo. Lucas capítulo 11, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus ensinou a oração que todo mundo ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nessa oração é um compêndio de verdade, irmãos. Pai nosso, o Pai é nosso, não é meu. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, o problema é nosso. O Pai é nosso. Nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós entendemos essa coletividade do amor de Deus, eu deixo de ser egoísta, eu deixo de pensar em mim, eu deixo de usar minha fé só para mim mesmo. Eu preciso crescer em fé, eu preciso deixar Deus no controle. Será que... E se eu não creio, o que eu devo fazer? Eu devo pedir ajuda. Irmãos, orem por mim, porque eu preciso voltar a crer.
Eu preciso pedir ajuda para o meu Senhor. Senhor, ajuda na minha falta de fé. Quantos discípulos pediram isso para Jesus? Ajuda-nos na nossa falta de fé. Irmão, um dia Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração. E ele falou isso quando ele estava falando sobre os finais dos tempos. Nos finais dos tempos, Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Ele estava ensinando sobre os finais dos tempos, e ele falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então nós cremos que nos finais dos tempos nós seremos despertados para a oração, para que a nossa fé não esmoreça. Por isso, irmãos, uma parte dos cristãos vai aparecer e infelizmente vai ser só para exibição, e a outra parte vai se esconder para orar. Uma parte não tem o que mostrar, mas quer mostrar. Mas uma parte vai se esconder para orar. Vai se esconder para orar para quê? Para depois ter o que mostrar. Porque não é problema mostrar. O problema é mostrar o que não tem, o que não pode, o que não é. Mas se você se esconde para orar, certamente você vai ter o que mostrar. Porque Ele vai aumentar a sua fé. Ele vai aumentar, Ele vai acrescentar coisas sobrenaturais na sua crença, na sua fé. As escrituras vão saltar no seu interior. Você vai ter revelações dos últimos dias, como talvez poucos tiveram. Eu creio também. Eu não estou dizendo que não pode mostrar, que não pode fazer, que não, as pessoas não podem ver, não é isso. Mas, querido, eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé e que a gente parta do princípio correto. Efésios capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Efésios 1,15. Aleluia. Efésios 1,15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas de glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Paulo está orando pelos Efésios aqui. Ele está dizendo: eu oro para que vocês tenham entendimento, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês busquem sabedoria, para que abram os vossos olhos, para que vocês vejam. Paulo não está pedindo nada para Deus dar para eles. Paulo está pedindo para que Deus faça algo neles. Irmãos, nos últimos dias, as orações, elas vão ser intensas. Infelizmente tem um grupo só buscando coisas. Só buscando coisas. Uma celebração de conquista e de prosperidade. Como disse o pastor Everton aqui, nós estamos felizes porque conseguimos comprar um terreno, amém? Não está pago, mas nós já conseguimos. Celebramos? Claro que celebramos, mas isso não é o nosso Deus, irmãos. Isso nunca será o nosso Deus. A estrutura nunca será o nosso Deus. A estrutura, olha onde é que Deus colocou o teu cérebro, dentro de uma estrutura. Olha onde é que colocou o teu coração, dentro de uma estrutura. Ele estruturou os dois órgãos principais do corpo, porque a estrutura é para proteger, não para escravizar. Entenda o que Deus está fazendo. A estrutura é para proteger, para avanço,
É o nosso aeroporto que está aumentando. Vai poder pousar nave maior aqui, aeronave maior. Nave não, né? Nave é do outro planeta. Vai poder pousar aviões maiores, vai poder chegar mais gente, vai poder ter mais escolas, vai poder ter mais salas de aula. Mas a estrutura não é o nosso Deus, irmãos. Estamos felizes? Claro que estamos. Como não? Mas entenda, coloque as coisas no lugar certo. Paulo, ele não orou pelos Efésios para que Deus lhe desse coisas, ele orou para que eles se tornassem algo. A minha oração não é que essa igreja seja grande, mas que ela seja uma grande igreja, não uma igreja grande. Uma igreja grande, ela é só cheia de gente. Eu não quero que ela seja uma igreja grande. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que está na fila da bênção e não na fila da intercessão, da oração, da fé. Uma igreja pedinte, não generosa. Uma igreja que só entra na fila para pedir, para pegar o que é seu, e muitas vezes até o que não é seu. A minha oração, irmãos, é que a gente se torne alguém maior, alguém mais parecido com Cristo. Ou nós vamos fazer uma baita de uma igreja aqui atrás, irmão. Olha, vai ser grande o negócio, vai ser grande, mas movimento sem uma palavra vira mover, que vira monumento. Eu já fui em muitos lugares no mundo que hoje são monumentos, e ali já teve movimentos. Por isso, o Espírito circulando num lugar sem uma palavra para criar, não faz sentido. A minha oração é que a nossa fé entre nesse lugar, que a gente tenha o Espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que tenhamos entendimento de quem nós somos, para saber qual a nossa vocação. Paulo disse, vocês precisam saber qual a vocação de vocês. Você precisa saber, se você é para tocar, por favor, compre um instrumento. Se a sua vocação é pregar, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não, mas Deus, um profeta falou, não adianta um profeta falar se você não estuda. Não se prepara, mas um profeta falou que eu vou ser pregador. Mas o profeta falou, você estuda, você se prepara, você afia as espadas, você trocou o ferino pela Bíblia. Mas um profeta falou para mim que eu vou. Todas as palavras que eu recebi, que eu entendi que foi Deus quem falou, eu escrevi. E todos, não vou dizer todos os dias, mas todos os meses, eu dou uma olhadinha nelas para ver se eu estou de acordo com aquilo que eu estou ouvindo, se eu estou fazendo. Porque, irmãos, quantas pessoas aqui têm promessas, mas sabe o que aconteceu? A fé foi esmurecendo. Sabe por quê? Porque não aconteceu do jeito que você esperava. E nós estamos que nem aquelas pessoas no caminho de Emaús. Jesus aparece e a gente não consegue ver. Quando eles estavam com os olhos abertos, eles não viram que era Jesus. Quando eles fecharam os olhos para repartir o pão e orar, aí eles viram que era Jesus. E aí Jesus sumiu. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser fortalecidos por dentro, para que nós possamos saber o quanto Ele nos ama. Nós precisamos andar em confiança. Eu não quero ficar só na oração do átrio, irmão. Eu não quero aquela oração do átrio, aquela oração que Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus, isso é importante, mas por favor, a oração do átrio é essa. A oração do lugar santo é aquela que você ora pelos outros, está sempre intercedendo pelos outros, mas não tem coragem de interceder por você. Você tem sempre uma palavra para alguém. Você tem que ter uma palavra para você. Você precisa entrar na oração, que para mim é o último estágio, aquela oração do Santo dos Santos, que é a oração da contemplação. É o lugar que você para ouvir a Deus, o lugar que você não pede mais nada, você não está pedindo, você não tem mais lista de compra, você entrou e fica só ali. E Deus começa a mostrar você para você mesmo, e você vai se frustrando quando começa a ver você mesmo. Você fica pensando, cara, não tem mais volta, não tem mais saída.
Então, irmãos, nós precisamos entender, quanto mais profundo você chega em Deus, mais você descobre quem Deus é, mais você descobre que Deus é amor, que a essência dele é amor, que Deus pode perdoar você sem te punir. Tem gente que Deus perdoa ela, se Deus não punir ela, ela mesmo bota uma algema. Que isso? Não, Deus me puniu, Deus me castigou, né? A mão de Deus. Irmãos, quanto mais você chega perto de Deus, mais você descobre que Ele é amor. E eu vou te falar uma coisa: Deus pode perdoar você sem punir você. Fala isso para quem está do seu lado. Deus pode te perdoar sem punir. Quem te pune é a consequência do pecado, não é Deus. Pegou? Quem te pune é a consequência do pecado, não é Deus. Mas a minha pergunta é: isso cabe na nossa religião? Não cabe. Por quê? Porque nós criamos um Deus a nossa imagem, a nossa semelhança, quando nós deveríamos ser conduzidos pela imagem e semelhança dele, não na nossa. Nós queremos doutrinar o seu amor a partir de nós, quando nós deveríamos ser doutrinados a partir dele. Você está me entendendo? Cabe na nossa religião que Deus... Mas como é que Deus vai perdoar o Reuel? Esse cara fez tanta coisa errada. O Deus não pune ele. Quem pune é a consequência do pecado. Tem consequências que você vai colher, porque Deus perdoa a culpa do seu pecado. A consequência você colhe. Mas a mão de Deus... A mão de Deus pesou, não foi a mão de Deus, foi a consequência do pecado. A mão do Senhor não está encolhida que não possa te abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados que não possam te ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí eu vou esmorecendo na fé. Eu não tenho fé nem para me sentir perdoado. Pecado tem consequência? Tem. Mas esse aqui, irmãos, isso aqui, meu Deus, eu vou repetir. Isso aqui é o escândalo da graça. Esse é o escândalo da graça. É Deus perdoar sem te punir. E a religião não consegue entender isso. Para nós ser amado por Deus, nós precisamos primeiro ser disciplinado por Deus. Ou seja, para Deus me amar, eu tenho que disciplinar. Eu tenho que ser disciplinado. Guarda isso, porque eu termino aqui. Deus não me disciplina para me amar. Deus me ama tanto, e porque me ama tanto, me disciplina. Amém? Agora perca essa cabeça religiosa que você acha que Deus tem que te punir para te receber de volta. Que Deus só pode te amar se Ele te disciplinar. Se Ele não te disciplina, Ele não te ama. Não, Ele te ama. E te ama tanto que agora diz assim: senta aqui, você não vai mais viver desse jeito. Sabe por que eu te disciplino? Porque se estás sem disciplina, não és filho. Eu te disciplino porque te amo, diz o Senhor. Eu não te disciplino para te amar. Eu te disciplino porque te amo. E se você tem fé, essa fé que Deus quer achar na terra, é você conseguir amar as pessoas quando elas mereciam uma disciplina. A fé que Deus espera achar na terra não é essa fé que você leva para a igreja para fazer uma campanha de prosperidade ou para receber alguma coisa dele. A fé que Deus espera achar é você amar uma pessoa que merecia ser disciplinada por você. Por isso que aquele filho que estava em casa não entendeu quando o vagabundo chegou. Por isso que aquele filho que estava em casa não entendeu quando aquele que gastou tudo com as prostitutas chegou em casa com a cara mal lavada.
dizendo: pai, perdoa. E o pai nem perguntou onde é que estava o dinheiro, o que é que ele fez. O pai não perguntou, o pai só abraçou e beijou e disse: vem. E o outro irmão disse: mas o pai perdoou, mas eu que trabalho. Você trabalha, glória a Deus, valeu. Mas não tente disciplinar o amor de Deus pelo seu serviço. Não tente disciplinar o amor de Deus pela sua conduta. Porque se precisar, Ele vai liberar mais honra para aquele que precisa dela do que para você que já está sentado aqui sendo honrado pela graça. Me entenda nessa noite. A fé que Deus quer achar é uma fé parecida com a dele. Porque Deus tem fé em você. Como assim? Deus, Ele te amou sem você dar resultado nenhum. Então não espere as pessoas darem resultado para que você comece a amá-las. Não, você merece, isso merece um glória a Deus, merece, gente. Glória a Deus por essa palavra. Não espere as pessoas darem fruto para que elas sejam merecedoras do seu amor, da sua compreensão, do seu entendimento, da sua teologia. Será que ele achará fé na terra? Se um juiz injusto pode te socorrer e fazer justiça para você, mesmo não me temendo, mesmo não honrando os homens, o que você acha que eu posso fazer, diz o Senhor? Se um injusto juiz pode fazer justiça, o que um justo juiz não pode fazer? Eu vou dizer, ele pode fazer justiça por amor. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Será que Deus achará fé na terra?